Olá, eu sou Nayara e eu estou aqui com o Lucas e a Samira e hoje nós vamos falar sobre ECD e ECF. E a ECD, né, a nossa famosa escrituração contábil digital. A ECD ela é obrigatória para todas as empresas que têm contabilidade, né, que são obrigadas a fazer a contabilidade segundo a legislação comercial. E aí nós temos algumas empresas que não têm esta obrigatoriedade, né, Lucas? Isso mesmo, Nayara. As empresas que estão dispensadas hoje de entregar ECD são as empresas do Simples Nacional, as pessoas jurídicas imunes isentas, que receberam valores até 4 milhões e 800, e aquelas empresas também inativas, também estão desobrigadas. Além disso, aquelas empresas que optaram pelo lucro presumido e que distribuíram lucro no montante inferior à base de cálculo do imposto, menos as despesas, também estão desobrigadas, né? E a ECD, ela tem um prazo para que a gente consiga entregá-la, que é até o último dia do mês de junho. E caso a gente não entregue nesse período, o que ocorre? Penalidades. Infelizmente, são multas, né, que a Receita Federal cobra pela falta de entrega, né? É importante até mencionar, né, Lucas, que com relação Nayara, com relação a ECD aí, sobre os principais livros que a gente precisa enviar de forma automatizada, que é o livro diário, seus auxiliares, o livro Razão e o livro Os Balancetes Diários, exatamente para ter todo o contexto lá da contabilidade das empresas, igual você mencionou no início, né? Lembrando aí, né, vocês falando sobre livro diário e obrigados e não obrigadas, me lembrei de uma coisa. As empresas que optam, né, igual você falou, Lucas, pelo livro caixa, elas não estão obrigadas a entregar a ECD desde que não distribuam aquele lucro superior ao lucro fiscal, né? Mas por que isso, né? Se a gente for pensar bem, para você distribuir qualquer lucro acima do lucro fiscal, a gente precisa de quê? De uma escrituração contábil para evidenciar esse lucro, né? Então, a gente precisa de uma DRE. Então, quando a gente entende essa situação, a gente consegue até compreender o porquê que o lucro presumido que optou pelo livro caixa não pode fazer distribuição de lucro superior, né? Para continuar desobrigado. E outro braço das declarações de SPED, que também é muito importante, é a ECF, que é um complemento, né, que vem uma sequência da ECD. A ECF é uma obrigação fiscal, né, que ele tem intenção, a finalidade dele é demonstrar a base de cálculo da IRPJ e da CSL, fundamental para que a Receita Federal possa verificar se os contribuintes estão apurando de forma correta esses dois tributos. Exatamente, e aí, assim, acho que é muito importante, tanto a ECD quanto a ECF, né, a olhar o objetivo do porquê que eles optaram por automatizar. Exatamente visando essa curiosidade das informações, a segurança, né, das informações, que antes, de forma manual, você tinha muitos meios de burlar a legislação. Então, a automatização desses SPEDs foi exatamente para isso, modernizar a administração tributária. E aí, com relação à ECF, né, igual o Lucas iniciou aí sobre essa escrituração, quem é obrigado hoje é muito parecido com a própria ECD, que são as pessoas jurídicas de forma sempre centralizada na matriz, inclusive aquelas empresas que são imunes e isentas. Pode ser tanto as empresas que estão no lucro real, no lucro arbitrado e no lucro presumido. Exatamente. E uma coisa assim que é muito importante em relação à ECD, a ECD, a gente tem, por exemplo, as empresas do Simples Nacional, para a Receita Federal, elas estão desobrigadas à entrega. Mas isso gera até uma confusão com os profissionais da área contábil, porque muitos entendem que eles não estão obrigados a entregar o diário dessas empresas. Mas isso não é verdade. A Receita Federal, ela, né, te desobriga, mas todas as sociedades devem registrar o seu livro diário, né, seja por meio de uma ECD facultativa, seja por meio de um registro na junta comercial. E isso é fundamental. E caso as contabilidades não o façam, o próprio Conselho Federal e o CRC, por meio das suas fiscalizações, podem cobrar, podem penalizar o profissional
desde uma advertência até uma suspensão da sua profissão, porque é obrigatório que todas as sociedades tenham a escrituração contábil registrada. É um ponto muito importante esse que você trouxe para a gente em relação à nossa fiscalização, né? O quanto o profissional da contabilidade pode sofrer penalidades por essa ausência de escrituração contábil. E eu entendo, eu enxergo, né? Acredito que a gente está aí na mesma sintonia, que, além de sermos obrigados, a verdade é que a contabilidade, o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis, elas são essenciais como ferramenta de gestão, né? Para a gente levar para o empresário informações claras, precisas sobre o negócio dele, né? Então, temos também, além disso, essa importância aí, né? Sem dúvida. E aí, Nayara, eu acho que, exatamente, até linkando com o que você disse, o fato das empresas que são obrigadas a entregar o SPED e necessariamente informar na ECF os saldos contábeis, foi exatamente para criar esse gancho, né? Essa sinergia entre o contábil e o fiscal. E aí acho que é muito importante ter essa sinergia nas empresas, porque tem total impacto quando você não tem uma ECD concisa e para poder fazer a sua ECF. E tem uma coisa que eu acho também muito importante, que a ECD ela vai trazer a voz do contador perante o público, perante as pessoas, perante uma instituição financeira que vai avaliar um balanço, perante a apresentação de resultado por um conselho, pelos sócios de uma empresa. Ela vai demonstrar se aquela sociedade melhorou ou piorou, qual é a origem daquela melhora, daquela piora, se aumentou a despesa, se aumentou a receita. Então, assim, isso é uma coisa essencial para a própria valorização do profissional da área contábil. Fazer a escrituração contábil é valorizar a profissão do contador, né? Isso é essencial para que a gente continue valorizando a nossa classe, né? Com certeza, eu concordo plenamente. A escrituração contábil, a forma de se apresentar isso, tudo isso traz valor, né? Valor para o nosso trabalho, valor para o contador. E eu adorei você falar da voz, né? Trazer voz ao contador, ao profissional contábil, né? É a nossa voz, né? Então, achei sensacional a gente trazer isso e dizer isso assim, sabe? E assim, com certeza, até falando, né, com relação a essa importância, o quanto que essas obrigações, elas se tornaram, e aí demonstra mais ainda a nossa valorização, né, a valorização do profissional da contabilidade, quando a gente fala de obrigações acessórias automatizadas, porque naquele momento dos cruzamentos é que a gente vê a importância de que tudo esteja com bastante acuracidade nas informações. Hoje, se você entrega um SPED, né, fiscal, que é o EFD, ICMS e IPI, né, declarando um estoque, entrego a minha ECD com um estoque divergente, a gente vai ter um problema, o empresário vai ter um problema. Então, com certeza, devido a esse enorme, né, cruzamento de dados que nós temos, desde a nota fiscal eletrônica até a nossa ECF, aí, eu acho que é muito importante mesmo que as informações sejam muito apuradas e uma palavra que você usou também, uma sinergia entre os setores da contabilidade. Exatamente. E hoje, a ECF, o cruzamento de informação hoje não precisa mais de um auditor, né? Ele é feito de forma automática por um computador. Então, vai haver um cruzamento da ECF com a DCTF, com o SPED de contribuições. Você acabou de falar, com a questão do SPED fiscal do estoque. Então, essa sincronização de informações é muito simples hoje, a fiscalização. Então, quando você executa, por exemplo, uma ECF, você vai transmitir uma ECF, se você não tiver um zelo, você vai trazer problemas para o seu cliente, você vai trazer uma intimação fiscal, você vai trazer o fisco para dentro da sua empresa e aquilo ali provavelmente vai ter um dispêndio financeiro para o seu cliente. Então, é muito importante que a gente tenha um zelo na hora de entregar essas declarações, né? Além de se autovalorizar, você vai estar transmitindo uma declaração correta, né? Isso é fundamental
na relação que o contribuinte tem junto perante os órgãos, né? Sem dúvida, sem falar que isso influencia totalmente a reputação da empresa, né? Sim. Porque a partir do momento que você começa a receber ali muitas fiscalizações, você já começa a ter um alerta diferente na fiscalização. Então, pessoal, um ponto importantíssimo em relação à SCD é a necessidade, né, igual a gente conversou, da necessidade de que um contador assine a SCD com seu certificado digital. E no momento em que ele está transmitindo essa declaração, há uma verificação se o registro dele perante o CRC está apto ou não perante o Conselho. E se não estiver, a declaração não é transmitida. Então, isso é mais um ponto importante, né, que a gente tem que ficar atento. E não podemos esquecer também, né, de mostrar para vocês em relação aos prazos de envio dessas obrigações. Sim. Porque o SPED, o prazo de entrega é até o último dia útil de junho do ano e o da SCF é o último dia útil de julho. Se atentando para possíveis eventos. Porque no caso de incorporação, cisão total, cisão parcial, fusão, se os eventos ocorrerem ali entre janeiro e abril, a ECF, as obrigações precisam ser transmitidas, né, no caso da ECF em julho e no caso da ECD em junho do mesmo ano. E a partir dos eventos ocorrendo ali de maio até dezembro, seria no último dia útil do terceiro mês subsequente. Então, a gente não pode esquecer disso também. Com certeza, né? Bom, acredito que se a gente for continuar, se a gente for falar de SCD e SCF, a gente tem assunto aí para umas 40 horas de bate-papo e a gente vai, né? Mas eu queria muito agradecer vocês por estar aqui, Lucas, Samira, e eu queria dizer para você que em breve a gente se vê de novo aqui no Voz Contábil.